Ok, Rabino, à sua disposição, pode começar. Ok. Bem, então, o tema da nossa aula de hoje é justamente a primeira palavra do terceiro livro de Moshe, Vaikra. Nessa palavra Vaikra, você lê no texto em hebraico, a gente vê que está com um Aleph pequeno. Então, Vaikra, o Aleph está bem pequeno. E a pergunta é, logicamente, os nossos sábios, durante todos os séculos, por que esse Aleph está pequeno? Bom, a gente vai perceber que no texto do Tanar, algumas vezes aparecem letras pequenas ou letras grandes. Cada um tem o seu motivo específico. Mas em relação ao Aleph, tenta a palavra Ikra, que é justamente um Aleph pequeno em relação a Moshe. Moshe está sendo chamado pelo Eterno. E também no livro de Paralipômenos, que é o livro em hebraico, livro Hayamim, também conhecido como livro de crônicas. Lá a primeira palavra, Adam, aparece com um Aleph grande. Um Aleph grande. Então aqui a gente vê uma certa comparação entre o Adão, o primeiro homem, e o Moshe. No Adão, o Aleph está grande, e aqui no Moshe, o Aleph está bem pequeno. Em relação a Moshe aqui, o chamado do Eterno está bem pequeno em relação a Moshe. Bom, daqui a gente vai perceber que existe uma certa reciprocidade do assunto, da história, da narrativa de Adão, ou também com a história e narrativa de Moshe. Ora, o Adão, primeiro homem, o Adão que Deus fez um teste com ele. A gente já falou aqui outras vezes que o Adão, ao contrário do que muitos dizem que ele não passou, não, ele passou no teste. E o teste qual era? O teste não era bem se o Adão ia comer ou não daquele fruto proibido. Esse não era o teste. O teste qual era? O que o Adão ia fazer depois de ter comido o fruto proibido? Ele iria se arrepender? Ele ia se tornar mais petulante, mais arrogante? Então, esse que era o teste que Deus estava fazendo com Adão. E, nesse sentido, o Adão, sim, passou. De fato, ele comeu daquela fruta proibida, e a gente viu que, conforme as circunstâncias que ele se encontrava, não tinha como o Adão praticamente se livrar de comer esse fruto proibido, nem ele, nem a Eva, logicamente. Mas, depois disso, o Adão sentiu vergonha. Ele tentou se esconder do Eterno. Então, nessa vergonha representava justamente o quê? A aceitação, e eu errei perante Deus. Eu tenho que fazer agora techuvá, fazer agora um retorno, e sinto vergonha do meu ato. Então, essa foi que o Adão passou. Então, o Adão está, logicamente, ali com o Aleph grande, representando esse momento, que seria o sim ou não da nossa criação, da continuação. E, através desse ato de Adão, a gente veio realmente à existência. Mas, surge aqui outro problema. A árvore da vida, que também estava no Jardim do Éden, Deus já não deixou que o Adão comesse dela. E colocou ali os dois querubins para proteger a árvore da vida. Bom, nós sabemos, de uma certa maneira, o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A gente pode entender, mas saber o que era exatamente, o texto não falou. Mas, no entanto, em outros livros da Torá, como o livro de Provérbios, do rei Salomão, ele diz sempre quando aparece uma boa palavra, quando acontece um bom conselho, no momento certo, na circunstância certa, ele chama isso de árvore da vida. Então, daqui a gente vê que a palavra árvore, utilizada nesse texto em Gênesis, é a palavra etz. Etz hadash, árvore do conhecimento, e etz hachaim, a árvore da vida. E a palavra etz tem a ver com o verbo em hebraico, ela tem etzot, dar conselhos, dar ensinamento. Então, elas representavam esse ensinamento. Então, o que Deus fez depois que Deus esperou
ou seja, escondeu a árvore do Adão, não deixou que se aproximasse dela. Deus espera uma plenitude da humanidade. E essa plenitude, ela se resume em 26 gerações. Desde Adão, o primeiro homem, até Noé, são 10 gerações. De Noé até Abraão, mais de 10 gerações. E depois de Abraão até Moshe, dá um total de 26 gerações. 26 é um número bastante substancial no entendimento da cronologia da Torá, que é o nome do Eterno. Yod, Re, Vav e um Re. Se somar os valores numéricos de cada letra, vai dar um total de 26. Então, Deus espera como se chegasse a essa plenitude da humanidade para entregar a Torá, no caso, a Moshe. Então, aqui a gente tem justamente o livro Elav, Meor El Moed. Então, Deus chama Moshe. Por que Deus chama Moshe? E como termina a Perashá na semana passada, que é o último livro de Shemot, lá está dito que Moshe teve que ficar fora, pois a tenda, Or El Moed, a tenda, ela estava plena da glória divina. E não tinha como Moshe entrar lá. Então, Moshe só entrou pelo chamado do Eterno. Vai, crai lá. Logicamente que Deus chamou várias vezes Moshe em outras ocasiões. Quando ele estava naquela sarça ardente que não se consumia, quando ele estava no Monte Sinai, várias vezes Moshe foi chamado. Mas aqui, nós temos a presença do Eterno de uma maneira mais direta. E estava cheio da glória do Eterno. Agora, imagina, ao chamar alguém para ter esse contato direto com a divindade, com o Eterno, como deve ficar o coração desse homem? Como deve ficar o coração desse homem? Então, aqui também está sendo atestado que o Moshe, apesar de ter tido esse privilégio de ter chegado mais próximo do Eterno, não perdeu a sua modéstia. Vai representar essa anavá, chama-se isso. Anavá é modéstia. E no texto mais adiante, vai dizer que o Moshe Ish Anav Meod foi o homem mais modesto da face da terra. Então, essa é a diferença realmente entre grandes homens de outros. Todo mundo pode ter, de fato, um grande conhecimento, todo mundo pode ter, de fato, eu posso dizer, conexões com o Eterno, mas o teu coração, como é que fica nisso? Será que a partir desse meu conhecimento, dessa minha conexão que eu tenho com o Eterno, eu vou ser uma pessoa mais arrogante, mais petulante? Se assim for, tudo que eu aprendo, tudo que eu faço, não tem valor algum. Então, esse é o ensino maior. Por isso que o Aleph está em letras menores. É tido que outro profeta, está lá na Perashá de Balak, chamado Bilam, em português de Balaão, também era um profeta de grande conhecimento, sabia como fazer essa conexão com o Eterno. Mas lá, quando Deus chama Bilam, não está escrito Vaikra, está escrito Vaikar, sem esse Aleph no final. Então, que representa que é uma... Apesar de ser traduzido como um chamado, Deus chama por Bilam, mas vem da palavra micre. Micre quer dizer aleatoriamente. Já no caso de Moshe, não. Deus fala PLP. Uma tradução mais literal seria boca a boca. Fala diretamente com o Eterno. Então, Moshe, apesar de todo esse privilégio que ele teve, ele nunca perdeu a sua humildade. Então, grandes homens, grandes Chachamim, o que é o grande sábio de fato?
é aquele que mantém realmente a paz no mundo através da sua humildade, da sua modéstia. Essa é a parte principal desse ensino aqui, desse Aleph ser pequeno. Também o Aleph representa, como está em Jó 33, versículo 33 também. Lá fala, Aleph Ha Chokhmah. Vou te ensinar a sabedoria. E a palavra ensinar vem da palavra Aleph. Então, ler Aleph, a palavra Aleph, quer dizer justamente ensinar. Então, o ensino tem que ser realmente acompanhado justamente dessa anavá, dessa modéstia. Eu não posso ser aquele professor irascível, aquele professor que tudo sabe, tudo que o meu aluno falar ou contestar, ele está já, a princípio, já está errado. Não, bora ouvir o que ele tem a dizer, bora tentar entender qual é o ponto que ele está colocando, qual é o ângulo que ele está enxergando aquilo ali, e ver realmente aquilo. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de saber sintetizar as coisas de um lado e do outro, para chegar realmente num ensino verdadeiro. Então, essa é a postura do Moshe. Então, como disse lá no final de todas as parashiot, a Torá, Hazino Hashamayim Vadabeira, Vetishmah Haaretz Imreifi. Seria mais em português, escutem, ó céus, o meu dito, e a terra que eu estou falando. Então, a gente vê que ele se dirige aos céus e se dirige também à terra. E aqui a gente vai interpretar, os céus são aquelas pessoas com capacidade mental grandiosa para entender. E a terra seria aqueles menos afortunados para entendimento. Mas quando o Moshe falava, ele atingia tanto aqueles com conhecimento muito aprofundado, como também aqueles que não tinham grandes capacidades. Mas o discurso era bem absorvido. Então, isso é lição para nós. Então, é assim que a gente deve proceder em todas as gerações, saber como passar diligentemente esse ensino, e principalmente o ensino do Eterno, que nos capacita a ter realmente um coração voltado para com o meu semelhante e voltado, logicamente, para com o Eterno. Então, nessa Perashá Vaikra, vai ser esmiuçado como deve ser o proceder do serviço divino. Serviço divino. Ora, o serviço divino, como a gente lê nessa Perashá, justamente eram os sacrifícios. Então, está escrito, Adam, Yaakriv, Mikem, Korban, Lashem. Um homem, Adam, quando fizer um sacrifício de vocês, que sejam, aí vai dar toda uma estrutura de como devem ser esses sacrifícios. Então, os sacrifícios seguiam algumas normas. Alguns eram chamados de olá. Em português, traduziu-se como holocausto. Holocausto quer dizer holos, é o todo. Causto de causticante, de queimado, de todo queimado sobre o altar. Então, nesse ninguém comia dele, nem o sacerdote, nem os ofertantes. Ele subia todo para o eterno, digamos assim. Depois tínhamos os sacrifícios de expiações. Tinham dois, Hatat e Hasham. Um é por pecados involuntários e outros, infelizmente, por pecados voluntários. Ou seja, eu sabia que era errado, premeditei e acabei fazendo uma coisa errada. Então, nesses sacrifícios, eu levava para o templo, só o sacerdote comia dele. O doador não comia dele. E os outros sacrifícios era aquele que você estava bem consigo mesmo, bem com o Eterno, estava feliz. Então, você levava aquele sacrifício e você ia compartilhar junto com o sacerdote, você ia comer também. E aqui está a base dos sacrifícios. Ora, a gente percebe que desde o primórdio da humanidade, lá quando Adão foi criado, logo em seguida veio Caim e Abel, ambos fizeram ofertas ao Eterno. E o que eram suas ofertas? Cada um conforme o seu esforço. Então, como Caim, ele era do campo, ele levou coisas referentes ao campo.
E o Abel, como já era de pastoreio, levou das suas ovelhas. Então, a gente vê que nos primórdios da humanidade, a gente fazia um esforço muito grande e a gente obtinha sucesso, a gente tinha aquele sentimento de agradecimento. Daí vinham os sacrifícios. Hoje em dia, mudou um pouco a forma da gente realmente ter esse sucesso. Já não envolve mais eu ter sucesso na criação do gado, ou então até na caça, ou então nas plantações. Eu posso ter sucesso de outras maneiras, mas o objetivo é o mesmo. Eu devo sacrificar uma parte para fazer esse agradecimento ao Eterno. Então, o fundamento dos sacrifícios não era da expiação. O fundamento do sacrifício era justamente eu compartilhar, eu dar a minha alegria que eu senti pelo meu sucesso ao Eterno. Daí a palavra em hebraico para o sacrifício, korban. Korban da palavra lekarev. Lekarev é aproximar. Então, como é que eu me aproximava do Eterno? Eu levava esse meu sentimento de alegria perante o Eterno. Então, esse que é a palavra korban. Então, os korbanot eram ofertados nesse tabernáculo. Tinha toda uma cerimônia de como era feito. Também tinha um korbanot de minchá. Minchá eram farinha de trigo, eram geralmente do reino vegetal. Então, conforme a capacidade do poder aquisitivo de cada um, até ele fazer justamente o seu sacrifício, o seu korban ao Eterno. Bem, daqui a gente vê que durante todo o tempo do tabernáculo, foi feito no tabernáculo esses korbanot. Quando a gente conquistou a terra de Israel, depois da morte de Moshe, com Yehoshua, com Josué, ficou primeiramente em Shiló, depois passou para Bet-El, até que na época de Davi, ele diz, não, é impossível que eu tenha um templo e que o Deus tenha só um tabernáculo, uma tenda. Então, vamos construir uma casa gloriosa para o Eterno. Daí veio, então, a construção do Beit HaMikdash. Então, o rei Davi projeta esse Beit HaMikdash e o rei Salomão é que vai realmente concluir. Quando o rei Davi projeta esse Beit HaMikdash, ele sai em procura de um local adequado, ele encontra, então, a cidade de Iebus. Iebus seria uma parte de onde hoje é Jerusalém. E lá moravam os jebuseus. Era um povo de origem cananeu, como diz lá em Gênesis 10. Ele fala, então, com um rei dos jebuseus chamado Aravna. Então, Araúna, como é chamado em várias traduções para o português. Então, no primeiro momento, o rei Araúna, não, eu te ofereço, eu te dou o que você quiser. E Davi diz, não, eu tenho que comprar, eu tenho que dar o melhor do meu esforço para o Eterno. Aí o rei Davi vai e compra aquilo ali para o Eterno. E aqui a pergunta é outra. Por que o Araúna, o Aravna, ou então os jebuseus, teve esse mérito que nas suas terras fossem feito o Beit HaMikdash, o templo sagrado a Deus? Que mérito teve esse povo para que em sua terra fosse feito isso? Essa é a pergunta que a gente tem aqui, os nossos vários Hachamim, durante os vários séculos, se debruçaram para entender. Bem, primeiro, quem era esse povo Iebusi? O povo Iebusi tem registro principalmente só dentro do Tanar, só dentro da Torá. Mas em fontes não bíblicas, praticamente não aparece o nome dos jebuseus, assim como aparece o nome de outros povos que a Torá menciona. Mas tem uma citação numa argila em cuneiforme de um lugar ao norte da Síria, de hoje, Síria com Iraque,
na cidade de Mari, lá do passado. E lá eles falam de um povo, ou de uma tribo, mais ou menos parecida com esse nome dos jebuseus. Iebaci. Iebaci e Ebuci. Então, essa tribo, ela seria de origem dos emoreus, um povo também antigo. E a gente sabe que os emoreus, muitos povos dessa região, também migraram para o que é hoje a terra de Israel. Por exemplo, os hititas, tinha o famoso Império Hitita, que durante o reinado de Ramsés, um pouquinho antes, um pouquinho depois, era o grande rival do Império do Egito. E a gente vê a presença dos hititas na terra de Israel, assim como os emoreus, assim como os roreus, outro povo também mencionado na Torá, são os huritas, chamado em português. Então, esses povos tinham ligações com povos indo-europeus e mistura com povos semitas. Então, por que um povo desse teve esse mérito em seu lugar vivesse realmente, estivesse presente o Beit HaMikdash? A gente vai ler lá em Gênesis 14. Lá em Gênesis 14, tem a seguinte história do patriarca Abraão. Eis que vários reis, tá, onde era a região da Mesopotâmia, tinha o Império Babilônico e outros impérios, dominaram reis que moravam na terra de Israel. Depois de 13 anos, os da terra de Israel se revoltaram. E aí, então, esses reis lá da Mesopotâmia vieram e destruíram e acabaram com essa revolta na terra de Israel. E quando acabaram com a revolta, eles levaram vários cativos, entre eles também o sobrinho de Abraão, Lot. Aí Abraão reúne os seus aliados, e vai em emboscada trazer de volta o seu sobrinho e aqueles outros que foram levados também. E assim Abraão consegue vencer e traz de volta. Entre os seus aliados, a Torá menciona Aner, Escol e Mamre, que eram o quê? Emoreus. Emoreus. E aonde o Abraão foi viver foi em Elon More, que era uma parte pertencente também a esses emoreus. E aonde era a parte que esses emoreus habitavam, quando eles moravam lá em Israel? Lá no Monte Moriá, Moriá, Moriá de Emoreu. Então, olha como aconteceu. Como esses aliados de Abraão fizeram um pacto junto com Abraão e se uniram a Abraão para defender as causas do Eterno, que Deus fez mais adiante, passou alguns séculos, o rei Davi estava querendo centralizar o poder, digamos assim. Então ele viu que nessa área era a área propícia para que se estabelecesse o centro também religioso de Israel. Então no Haramoriá, lá foi construído o templo. Então a gente vê que nada que nós fazemos fica em vão. Deus nunca esquece os seus. Muitas vezes, em certas gerações, a gente pode fazer coisas erradas e trazer consequências nefastas, mas mais adiante, alguém da nossa descendência vai usufruir dos méritos, dos nossos méritos ou dos méritos dos nossos antepassados. A gente vê que os emoreus aqui não ficaram realmente ter uma recompensa muito grande, muito grande. Então, até hoje é chamado de Monte Moriá, Har Moriá, lembrando os emoreus, e lembrando também que lá ficou o ato que eles fizeram para com Abraão, os aliados de Abraão. E o Midrash vai contar várias histórias. Quando Deus mandou que Abraão fizesse a circuncisão, ele teria se aconselhado com seus amigos. E um deles disse, não, faça, se Deus mandou, faça a circuncisão.
Aqui a gente percebe que a questão do serviço divino, ela independe da tua origem. Na verdade, as nossas origens são todas iguais. Nós todos viemos de Adão Harishon. Adão Harishon, chegamos até Noé. Noé sobreviveu ao dilúvio. Esse dilúvio, Noé estava com seus 3 filhos. Os filhos dele, Shem, Ham e Efet. E desses 3 filhos foram povoados todos os povos da terra. Então, nós somos todos irmanados. E o Noah era o grande patriarca, que era Ish Sadik, um homem justo, Tamim Bedorotav, e perfeito nas suas gerações. Aqui a gente vê que devemos chegar a esse nível de Noah. De Noah Matzachen Beinei Hashem. E Noah encontrou graça aos olhos do Eterno. E aqui a gente percebe um jogo de palavra. A palavra Noah é escrito Nun, Het. Matzachen encontrou graça. Het, Nun. Do contrário. Então, daqui a gente vê que realmente você achar essa esperança eterna, nós temos que ser pessoas realmente sadikim. E a gente consegue ser sadikim só através do quê? Principalmente a nossa modéstia, a nossa humildade. Isso não quer dizer que a gente seja uma pessoa que não vá fazer aquilo que a gente deve fazer perante o mundo. Aquilo que Deus me capacitou, com minhas qualidades, para que eu possa realmente servi-lo e até ensinar o meu semelhante. Mas eu não posso tornar isso uma petulância e nenhuma arrogância perante os outros. Então, este é o ensino fundamental para a gente entender como deve ser, de fato, um corban, uma aproximação do Eterno. Só posso me aproximar dele através desse tipo de sentimento. E o sentimento de quando eu fizer uma coisa errada, saber fazer a techuvá, saber fazer o retorno. Esse retorno se dá somente através dessa consciência. Errei. Reconheço o meu erro. A palavra reconheço é que a gente diz, logo que a gente acorda de manhã, Modé ani lefanecha. E a mulher diz, Modá ani lefanecha. O que quer dizer? Reconheço perante ti, ó Eterno. E a gente vê que a palavra agradecer e reconhecer, no hebraico é a mesma palavra. Então, por que a tribo de Judá é a tribo que permaneceu? Éramos 12 tribos. Jacó teve 12 filhos. Tornamos 12 tribos. Dessas 12 tribos, 10 tribos, elas foram exiladas, desterradas e se perderam na história. De modo que é difícil a gente encontrar. A gente encontra aqui descendentes aqui e ali, mas, em geral, precisam fazer um rito de iniciação para entrar novamente nessa comunidade israelita. Mas a tribo de Judá, ela permaneceu. E qual foi o mérito da tribo de Judá? O mérito é justamente esse. O que é a palavra Yehudá? Yehudá da palavra Lehodot. Quer dizer, reconhecer, agradecer. E qual foi o ato mais emblemático que Yehudá fez? Naquele caso, em relação à sua nora, Tamar. Tamar tinha casado com o primeiro filho de Yehudá, chamado por seus pecados, morreu e ela ficou viúva. Então, deveria cumprir a lei do levirato, casar com um cunhado. Então, ela vai e se casa com Onan. E Onan, ao saber que os filhos que nascessem dele com a Tamar seriam filhos nombrados do irmão falecido. Então, eis que ele não queria concluir, jogava no chão. Aí ele morreu também. Aí, no caso, a Tamar ficou, então, para o terceiro filho de Judá, chamado Shelah. Shelah era pequeno. E Judá disse para ela, vai para a casa do teu pai,
aguarda, quando meu filho crescer, ele vai casar com você. O tempo passou, o Judá não deu o filho dele em casamento para ela. Aí o Judá ficou viúvo. E ela, ao saber disso, a Tamara tirou a roupa de viuvez dela, ficou no lugar sabedora que o Judá ia passar. E o Judá confundiu uma mulher, como o texto diz, uma rameira, e foi ter com ela. Mas como não tinha como pagar, deixou um penhor, que era o anel, o cajado e o talete dele, o manto dele. E aí, quando ele mandou que fosse pagar e trazer de volta esse penhor, o amigo dele não encontrou. Eu tenho uma mulher rameira aqui. Aí o Judá disse, tá bom, deixa pra lá. Só que passou três meses, a Tamara apareceu grávida. E ele prontamente disse, manda matá-la. Querer, não se casou com o filho dele, que seria o prometido dela. Aí ela, quando estava sendo levada a ser morta, queimada, ela disse, olha, o dono dessa criança é o dono do anel, é o dono do cajado e desse talento. Quando ele vive, que era ele. Aí ele fala publicamente, Ri Sadeká Mimene, ela é mais justa do que eu. Então, esse reconhecimento, isso que é a base da gente ser realmente uma pessoa verdadeira, a gente saber realmente ter cargos importantes. Por esse motivo que a tribo de Judá ficou sempre na dianteira, digamos assim, do controle das outras tribos. Então, a bênção que Jacó deu aos seus filhos, como consta lá no capítulo 49 de Gênesis, ele vai falar de Judá, ele diz que de Judá não vai sair o cetro e nem a lei. Eles vão sempre permanecer. Então, através do rei Davi e depois da sua descendência do rei Davi, sempre teríamos governante da tribo de Judá. Então, por isso que Judá permaneceu. Então, hoje, todo o nosso povo, ele é composto por quem? Pela tribo de Judá. Sobraram duas tribos, Judá e Benjamim. Benjamim é uma tribo muito pequena, ela ficou inserida dentro da tribo de Judá, além, logicamente, da tribo dos levitas. Só que a tribo dos levitas não era contado entre as 12. Para tentar entender aqui. Mas Rabi não eram 12 filhos de Jacó. Como é que Levi não era contado? Então, se não era contado, ficou 11. Não, a conta é a seguinte. Éramos 12 filhos, contando com Levi. Levi. Quando chega em José, eis que o Jacó passa a primogenitura para o José. Diz, não, o José que vai receber a primogenitura. Por isso que ele ter dado aquela vestimenta multicolorida, porque ele representava a primogenitura. Daí a raiva dos outros irmãos, já que o José, segundo eles, não era o primogênito. Mas para o Jacó, ele era o primogênito, que era da mulher que ele amava, era Raquel. Então, o primogênito, que está lá em Devarim, cabe receber 2 porções de herança. Então, se um pai, por exemplo, tem 2 filhos, deixa a herança, essa herança é dividida em 3 partes, e 2 partes vai caber ao primogênito. Então, aqui o José recebe 2 partes dessa primogenitura. Como assim 2 partes? Pelos seus 2 filhos, por Menachê e Efraim. Então, já passa a ser 13. Aí, tira-se a tribo de Levi, que não fica, não recebe porções nem possessão na terra de Israel, a não ser cidades, cada uma das tribos, voltamos a ser 12 tribos. Dessas 12 tribos, 2 eram da tribo de José, de José, Efraim e Menachê. Então, nós ficamos hoje somente com a tribo de Judá, essa tribo de Benjamim inclusa dentro, e a tribo dos levitas. De modo que hoje, cada um que pertence a esse povo são descendentes de quem, em outras palavras? Do próprio rei Davi.
Como é que a gente pode fazer um cálculo dessa maneira? Ora, o cálculo é feito assim. Quanto tempo atrás, mais ou menos, que viveu o rei Davi, que reinou o rei Davi? Uns 3.000 anos, calculado. 2.000 anos agora, mais 1.000 anos para trás, 3.000 anos. Ora, em 3.000 anos, será que não se misturou essa descendência do rei Davi na sua própria tribo? Já que ficou só a tribo de Judá, praticamente? Então, todo e qualquer um que pertence a esse povo é descendente da tribo de Judá. A Marrabim é aquelas pessoas que se converteram, se integraram a esse povo. Seriam também descendentes do rei Davi? E na primeira geração, talvez não. Na segunda, terceira, já estão em casamentos com outros descendentes. Ele acaba se tornando também descendente do rei Davi. Assim é dito na Megilá de Esther, que muitos mityahadim, judaizavam. Esse era o termo que se usava para se usar o termo conversão. Hoje o termo conversão é lehit gayer, se converter, é viver junto. E assim você vai abandonar seu antigo modo de vida, sua antiga crença que você tinha, para acompanhar essa crença aqui. Baseado exatamente na Ruth Moabita, que ela disse para sua sogra. Quando a sogra disse: eu não tenho mais filhos para lhe dar, voltem para suas casas. Eram duas noras que ela tinha. Ruth e a... esqueci o nome da outra, depois eu... Orpá. Orpá. Orpá voltou. Mas a Ruth disse: não, a tua terra é minha terra. O teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu quero também ser enterrado no mesmo lugar. Então, isso representa justamente o protótipo daquele que vem conviver e vem vivenciar esse tipo de modo de ter um único Deus, de fazer um serviço verdadeiro ao Criador. Então, isso chama-se, na linguagem da Megilá, de Lehit Yahed, de judaizar. Então, nós todos temos realmente a capacidade de sermos dirigentes do povo de Israel e de sermos descendentes da tribo de Judá e do rei Davi, logicamente. Então, não se deve ficar procurando aquela família, ela é descendente direta do rei Davi. Direta? Hoje em dia, não direta, a gente sabe que vai ter. É como é dito, o rei Davi teve quantos filhos? Bora falar aqui, teve, sei, 20 filhos. Por que eu falei 20 filhos? Várias mulheres. Aí teve o rei Salomão, 1.000 mulheres. Quantos filhos deve ter tido o rei Salomão? E aí vem os netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, pentanetos, hexanetos. E assim tu vai chegar a quanto? A totalidade do povo. Todos podemos ser realmente descendentes de Davi. Por que eu estou dizendo isso? Assim agora está entendendo quem poderá ser aquele que poderá governar o povo de Israel. A Torá, ela não fala abertamente da chegada de um Messias. A Torá não fala isso. A Torá só diz que a casa de Davi, da sua descendência, nunca deixará de ter governantes em Israel. E quando a gente lê lá em Isaías, por exemplo, Isaías 37, ali está sendo falado a respeito que o rei Davi vai se tornar o rei de todos. Mas por que está falando isso? Que até a época do Ezequiel, tinha aquelas 10 tribos. Então, ainda tinha aquela memória da divisão. 10 tribos ficaram mais ao norte e 2 tribos ficaram mais ao sul. E ficou dividido, então, o reino.
Não, então representava essa nova união, e essa nova união ia ficar novamente sob o governo do descendente de Davi. Isso que é falado lá. Então, daqui a gente está vendo que, de fato, do rei Davi, que teremos sua descendência para dominar o povo de Israel. Então, é isso que a Torá fala. Agora, sobre a questão do Messias. Vamos falar um pouco do Messias. A palavra Messias, como a maioria já deve saber, é a palavra Mashiach, no hebraico. E Mashiach indica aquele que foi ungido para exercer uma função. O que é ungido? Ungido não. Você vai ser agora o rei de Israel. Então, qual é a cerimônia? A cerimônia é pegar aquele azeite, passar na cabeça dele, você está demonstrando para todos, esse agora é o rei. Então você vai ser um sacerdote. Vai ser um sacerdote. Da mesma maneira, o sacerdote também seria ungido. O sacerdote seria também ungido. Então, a unção era a maneira de tu entronizar alguém num cargo. Então, a gente chama-se Mashiach. Por exemplo, rei Saul foi ungido, Mashiach. Os vários Kohanim, ungidos, Mashiach. E assim todos eles. Então, a entronização num cargo, ele tinha que se ter essa cerimônia da unção. Da unção. Bom, então, quando se perdeu essa soberania, se perdeu a existência desse rei já ungido para governar o povo de Israel, então, mas aqui está escrito, nunca vai deixar de ter uma descendência do rei Davi que venha governar sobre nós. Então, essa é a ideia de Mashiach. Basicamente que essa ideia, depois ela foi projetada e foi muito aumentada, e colocada em níveis altíssimos. Essa pessoa deveria ser alguém com capacidade, a mais elevada de todas, ter um conhecimento pleno de toda a Torá, saber governar com toda a sua sabedoria. Mas isso o texto nunca falou. Isso o texto da Torá nunca falou. A gente vai ler, por exemplo, lá em Yeshayahu, capítulo 9. Capítulo 9. Ali é dito a respeito de um rei de Israel, que deveria ser realmente com todas essas capacidades. E esse rei, e de quem está falando ali o profeta Yeshayahu? O rei que seria rei de Israel naquela ocasião, chamado em português de Ezequias. Alguém pensa que o Ezequias teve toda essa capacidade que o profeta projetou para ele? Ele era sobre-humano? Claro que não. Então a gente tem que saber entender o texto de fato que está sendo se referido. Então, o que a gente vai ter de fato, tem uma frase no Talmud que se repete algumas vezes. Ela diz o seguinte: não há diferença entre o nosso mundo que nós vivemos na época do Talmud, vivemos hoje, e a época do Messias. Aí ele diz, a não ser num certo ponto. Qual é o ponto? Que tu vai ter um governo próprio na terra de Israel, do povo de Israel. E o que é um governo próprio? Alguém que vai ser ungido para exercer essa função. É isso que ele está dizendo. Mas aí pode surgir uma outra pergunta. Mas, Rabino, nos dias de hoje, nossos governantes na terra de Israel, eles são ungidos? Eu nunca vi essa cerimônia ser feita lá. Como é que eu explico isso, então? Cadê a unção? Bom, aqui a gente volta, então, para o nosso texto. Isaías 45. Isaías 45. O que fala em Isaías 45?
Podem ler lá o que fala em Isaías 45. Ali está falando que Deus fala para ser ungido Ciro, rei da Pérsia. Vocês acham que algum profeta judeu ou algum tribunal judaico foi e ungiu o rei Ciro a ser rei da Pérsia? Claro que não. Claro que não. Então a gente percebe que essa linguagem da questão de ser ungido, de usar o termo machia, só está dizendo, não, esse é a pessoa que Deus escolheu, com a cerimônia ou sem a cerimônia. Tem uma expressão em hebraico para isso. Ungido, em português, pode ser o substantivo ou o verbo. Por exemplo, ele foi ungido. Esse é o verbo. Ungiram ele, é o verbo. Agora, ele é o ungido. Já não é mais o verbo, é o substantivo. Mas o hebraico tem diferença. Quando o hebraico fala ungido substantivo, é Mashiach. E quando se refere ao verbo ungido, ele foi ungido, aí é Mashuach. Então, olha como fica a frase em hebraico. Mashiach, Lo Tzaril Liot Mashuach. O Mashiach não precisa ser realmente ungido cerimonialmente. Então, a gente está vendo que mesmo em nossos dias, e em outras épocas também, não necessitava daquela cerimônia em si. Vou dar um outro exemplo para vocês. Alguém nasce, e aí ele chega a ter os 13 anos dele. Tem que fazer o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Digamos que ele não fez o Bar Mitzvah. Aí ele vai na esnoga. Ele não conta lá com pertencente àquela comunidade. Olha, ele não fez o Bar Mitzvah dele. Ele não conta? Não, claro que conta. Já é maior. Fazendo ou não a cerimônia de Bar Mitzvah. A cerimônia de Bar Mitzvah, ela está sempre indicando, é uma cerimônia indicando, de uma maneira mais pública, esse garoto agora já é um garoto maior. Isso representa o Bar Mitzvah. Mas se ele não fez, está todo mundo vendo que ele é de maior agora. Então, é uma maneira, a questão da unção. A unção por si só não faz o papel. O que faz o papel é a aceitação de todos, que aquela pessoa lá, ela é agora o governador, por exemplo. Ou então que ela é justamente o juiz, ou que ela é um profeta. Então, esse que é a palavra unção quer dizer. E assim é utilizado no texto várias vezes, a gente vai perceber esse termo sendo utilizado. Então, daqui a gente percebe que nós estamos vivendo hoje uma época de muitos desafios, muitos problemas. Mas a pergunta que eu fazia, foi diferente alguma vez? A única diferença que acontecia é que nós não tínhamos conhecimento. A gente vivia aqui no Brasil, Belém, morava em Belo Horizonte, mora no Paraná, mora em Manaus, em várias partes do Brasil. Agora a gente está sabendo o que está acontecendo. Olha, aconteceu isso lá, está uma tempestade lá em Santa Catarina, lá em São Paulo, está cheio, a chuva dá enchente, morre gente. Aqui em Belém também dá enchente. Aí eu fico alarmado, tá vendo? O que está acontecendo no mundo? Isso nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Isso do ponto de vista da natureza. Bora ver a questão agora moral. Olha o mundo como está, imoralidade em tudo que é lugar, ter respeito em tudo que é lugar. A época foi diferente na época. Dentro do Império Romano, por exemplo, tinha moralidade. Então, está vendo que nada mudou. Nada mudou. Então, nós temos que ter realmente essa compreensão que, apesar do avanço que nós temos hoje em dia de tecnologia, de modernidade, de comodidade, mas nós somos os mesmos.
preocupações que nós temos são as mesmas. Relações familiares, relações com os amigos, relações de trabalho, relações com nossos chefes, com nossos subalternos, é a mesma coisa. Às vezes eu brinco, por exemplo, profissões. A medicina, logicamente, que ela avançou. Tecnologia de construir para cima, para baixo, avançou. E outras e outras. Mas a psicologia, ela mudou alguma coisa? Se eu fosse ser psicólogo no passado, os problemas seriam outros que nós vivenciamos hoje? Não, os mesmos problemas, cara. Pegar aquela mãe chorosa lá, olha, meu filho não me respeita, não sei o quê. Ou o pai brigou com a mulher, são os mesmos problemas. Então, nós estamos vivendo, a humanidade segue o seu caminho. Por isso tem outra frase que disse o Rambam, Rabi Moshe Ben Maimonides, que se refere à época de redenção, mas ele diz, o mundo, o seu curso natural segue. Então, a gente não vai ter mudanças radicais no mundo em relação a... A única diferença até então nesse mundo do Messias é que o povo de Israel vai conseguir ter uma independência e, a partir daí, ter uma vivência própria. Não quer dizer que ainda seja desprovida de guerras e outras coisas mais. Isso ainda pode demorar. Assim como no passado, chegamos com Josué até a terra de Israel e vários embates, pois vários anos foram acontecendo até a chegada do rei Davi e consolidou de uma maneira mais tácita essa vitória, mas só na época do rei Salomão a gente conseguiu ter uma paz. E o rei Salomão, como um homem, uma sabedoria enorme, tinha também uma capacidade de articular diplomaticamente relações. A gente vê o casamento deles com várias rainhas e princesas dos vários reinos da época dele. Isso é um ato diplomático. Aí conseguimos uma paz mais duradoura. Então a gente aprende com o passado. Da mesma maneira, agora, a gente tem a existência do nosso Estado, mas não quer dizer que a gente está livre de todos esses problemas que a gente vive no dia a dia. E as questões mais corriqueiras, elas são, quando são colocadas dentro de um Estado judaico, são perguntas que talvez em 2000 anos a gente nunca tenha se perguntado. Vou dar um exemplo. A gente viveu aqui na diáspora por muitos anos. A gente costumava enxergar os problemas como distantes um pouco da pequena comunidade israelita de cada lugar. Por exemplo, a existência de bandidos. Tá bom, tem bandidos, mas não é de dentro da comunidade. A existência de mulheres da vida. Tá bom, mas não é da comunidade. Ou seja, eu tinha a plena consciência do sagrado e do profano. No sagrado, a gente ia para a esnoga, a gente vai até hoje, tu fala no hebraico, fazer orações no hebraico. Então, aquilo ali representa a língua do sagrado. Mas agora, a gente está vivendo num país, cara de Israel. A língua tinha que ser o hebraico, logicamente. Tá bom, o hebraico. Mas será que todo momento da história desse país se vive em sacralidade? É como eu falei, não existem esses bandidos. Tá? Agora o bandido que eu falava que era antes fora da comunidade, agora já não é mais fora da comunidade. O filho do vizinho. Até pode ser meu filho. Antes que eu falava daquela mulher da vida, já não é mais fora da comunidade. E aí como fica essa sacralidade? Essa mulher da vida, ela fala em hebraico? Que língua ela vai falar, então? O bandido, quando está roubando lá, também fala em hebraico? Sim, vai falar em que língua? Então,
Tem o bônus e tem o ônus. O bônus que a gente tem, Baruch Hashem, um Estado nosso. Mas tem o ônus. A gente saber, ou seja, mais uma vez, o Estado, a essência do Estado, a essência de um reino, não é objetivo. Como a gente vivia numa diáspora, no exílio e sob perseguição, aquilo era um sonho praticamente inalcançável. Isso demorou 2000 anos. Então, a gente transformou essa ideia de reino numa coisa assim, fora do comum. Mas, na verdade, nunca foi isso. A gente vê o exemplo histórico do nosso passado, está tudo registrado, o que a gente vai viver agora. Então, eu estou escapando das perseguições do exílio, mas agora tenho que lidar com os problemas internos. Acho que a maioria deve estar acompanhando o que está acontecendo lá em Israel, manifestações públicas em várias partes do país, há uma certa convulsão social. Logicamente que aqui a gente vai mexer novamente com essas ideias de direita, de esquerda. Não quero entrar nesse mérito, mas é uma realidade. Então, cabe ao governo que assumiu a ter realmente uma visão, uma capacidade iluminada para poder realmente resolver questões como essa. E isso faz parte da realidade que a gente está vivendo. Isso não quer dizer que aquele que está lá manifestando, digamos que eu não concorde com ele, vou excluí-lo agora de ser meu povo, ou então o contrário, eu sou do manifestante e estou contra o que estão fazendo lá no governo. Vou então excluí-lo de ser meu povo? Não, faz parte, é dentro. Então, nós devemos ter realmente, para a gente não cair no mesmo erro do passado, de dividir o reino em dois. Mas isso, logicamente, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Nós que trabalhamos com moralidade, nós que trabalhamos com conceitos de ética, logicamente, mas conceitos de história, de memória, de preservação de costumes, inclusive, de coisas religiosas. Então, depende para nós sabermos manter sempre isso. Então, nós estamos fazendo parte já dessa corrente maior. A gente ensina, e assim vocês ensinam, e assim vai passando mais adiante. Isso é importante. Temos que manter sempre, tem que ter sempre uma parcela dessa humanidade como um todo, ter a plena consciência do serviço divino. Então, foi o que Deus deixou para nós. Deus, ao nos dar a Torá no Monte Sinai, a ver Moshe, como aquele homem humilde, modesto, não está falando, é o ensino maior. Vamos ser isso. Logicamente que dificuldades a gente vai encontrar, as mais variadas. Né? A gente vai encontrar pela frente pessoas petulantes, vai encontrar pela frente pessoas arrogantes, pessoas que vão te maltratar e falar coisas que não deviam ser faladas. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para a gente rir um pouquinho aqui. Né? Eu estava em Israel, com a família, mulher, filha, eu já morava lá. Estava num certo shopping, lá em Jerusalém. Em Jerusalém. Aí alguém ouviu a gente falando português, tinha descer a escada rolante, né? São brasileiros. E, tinha um brasileiro. São brasileiros, isso aqui, tudo mais, né? Aí ele perguntou, de onde vocês são? A gente falou, a gente é de Belém, Belém do Pará. E o cidadão disse, não, o Brasil é só Rio de Janeiro. Aí a gente perguntou para ele, e você é de onde, do Rio de Janeiro? Aí ele falou, Laranjeiras. Aí a gente retrucou. Rio de Janeiro é só Copacabana. O resto não é Rio de Janeiro. Quer dizer, e fala, mas desprovida. Isso tem que falar para um brasileiro viajando pelo mundo, cara. Está se importando da tua origem. Cara.
como se isso fosse modificar algum tipo de comportamento. Então, isso que eu falei, essa petulância, essa arrogância, Olho de a gente boca. deve tomar muito cuidado para a gente realmente, ao falar com o nosso semelhante, o respeito devido. Então, que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos. Amém. Vou deixar agora aberto as nossas perguntas, por favor.